Bonjour, bonjour. Bem-vindo, bem-vindas na live de janeiro, primeira live desse ano. Vamos esperar algumas pessoas chegar e vamos começar logo, logo menos. Bom, estamos ainda no período de férias, né? Oficialmente, as aulas das crianças, né, dos adolescentes começam em fevereiro, então vamos ver se tem gente que vai se conectar hoje. Se ninguém se conecta, vamos aproveitar desse momento para fazer uma atividade. E aí, quem vai assistir depois esse conteúdo no YouTube vai, vai aprender coisas. Porque isso é a ideia, como já falei várias vezes, quem já assistiu às outras lives, quero, além de corrigir os exercícios, resolver as dúvidas que vocês podem ter sobre o material, a slide, enfim, os exercícios do EAD, quero aproveitar desse momento para fazer atividade, para não conversar, mas pelo menos para vocês escutar francês, para a gente interagir através de vídeo, artigos, conteúdo que a gente pode encontrar na internet. E então hoje a gente pode trabalhar a partir de um artigo, seria interessante. Um artigo adaptado justamente para quem é nível iniciante. Então vamos esperar um pouquinho. Lembrando também que quem já fez aulas de francês no passado, quer retomar o francês, esse AD é muito bom. Ele é feito também para esse pessoal. Mas tem muita gente também que quer revisar, praticar, sem assistir necessariamente os vídeos. Aí, o livro, o caderno de exercício, junto com a correção, tá disponível, tá à venda. Em formato digital, aí depois vocês imprimem lá em casa ou numa gráfica, mas é uma possibilidade também. Donc, para resumir um pouco também, porque agora vai fazer um ano, né, que eu lancei o EAD, vai fazer quase 6 meses. É um pouco, agora vai fazer 6 meses que a gente lançou também essa, essa rotina, né, das lives. Então, agora a gente está com 10 alunos. Então, eu sei que pode parecer pouco, mas eu acho um bom resultado, mesmo depois de um ano. E espero que vai crescer, esse número vai crescer e as lives, as rotinas da live vai continuar. Então, você pega o trem quando vocês quiserem. Às vezes a gente tem menos tempo para estudar, para se dedicar. Então, a ideia é que isso continua no largo prazo.
e que tem cada vez mais alunos, que tem gente que consegue tirar a certificação. É. E no decorrer também desse tempo, se precisar atualizar o conteúdo, os vídeos e tal, eu farei essa atualização. É. Eu preciso também dos seus feedbacks, se vocês veem alguns erros, normalmente já passou na revisão, mas caso vocês venham um erro de português, por exemplo, na slide e tal, podem me falar. É. Porque, bom, sempre tem alguns errinhos, infelizmente. Donc é bom, porque estou vendo aqui que tem várias pessoas que já fizeram a metade do EAD. Isso é muito legal. É, nossa, que legal. Estou feliz. Ou seja, durante as férias, teve alguns alunos que aproveitaram para estudar. Que bom, que massa. Bom, se não tem ninguém se conectando, vamos esperar mais 2 minutinhos. Vamos ler um artigo. Acredito que nesse. Pensei que, justamente, como teve alguns alunos que estudaram durante esse período de férias, pensei que ia ter algumas conexão, mas tudo bem, sem problema. De qualquer forma, também tem gente que não pode no sábado de manhã. Eu escolhi esse horário porque acredito que seja o melhor horário para estudar. Quem estuda, quem trabalha durante a semana, é, acho que é um bom horário no sábado pela manhã, a gente está fresco e de qualquer forma as aulas estão gravadas, então dá para assistir depois. Donc hoje vai ser uma pequena aula. Alors, será que eu consigo compartilhar o link aqui? Vamos ver. Seria massa se eu consigo compartilhar e ao mesmo tempo que seja tudo gravado. Acredito que sim. Vamos testar. Donc, vou mandar pelo chat o link do artigo. Donc, é um artigo em francês, claro, mas eu sei, mesmo com um pouco de francês que a gente tem, dá para entender muitas coisas. Sobretudo com essa transparência, né? Tem um vocabulário muito transparente entre o francês e o português. Esse artigo, ele é publicado num site, numa revista focada no marketing e na comunicação. E aí eles falaram do Brasil. Então, vou compartilhar a tela, tomara que seja gravado. Seria massa. Compartilhar a tela. Vamos lá. Logicamente, se tivesse alunos presentes, e, bom, quem está assistindo essa live depois, o que seria legal fazer? Pausar o vídeo agora e ler uma primeira vez, na cabeça, sozinho, em silêncio, o artigo inteiro. É um pequeno artigo. Você vê, tem pouquíssimos parágrafos. E tem algumas fotos depois para entender muito bem, alguns print screen. Donc, fazem isso, vamos pausar o vídeo e agora, depois disso, vamos fazer uma leitura à voz alta. Então, eu vou ler, porque isso vai permitir também para vocês aprender a pronunciações, entender melhor, podem praticar
todas as dicas, todas as informações de pronúncia que já falei dentro do EAD, de não se pronunciar aquele S final, fazer aquela ligação, enfim. Ok? Donc, vamos lá. O título, au Brésil, ces biscuits permettent d'apprendre la langue des signes. Toutes les initiatives sont les bienvenues pour œuvrer en faveur de l'inclusion. Alors, au Brésil, la marque Nestlé a dévoilé une édition limitée de ses biscuits Passatempo sur lesquels est illustré l'alphabet de la langue des signes brésilienne. Une manière ludique et originale de développer des outils d'apprentissage peu ordinaires au profit des personnes sourdes et malentendantes. Pour cette campagne, Nestlé s'est entouré de l'agence Publicis Brasil. Ensemble, elles ont créé des biscuits avec pour objectif de donner plus de visibilité à la langue des signes, qui est la seconde langue officielle du pays. Ainsi, les petits animaux ornant habituellement les gâteaux ont été troqués au profit de lettres représentées par la langue des signes brésilienne. Dès fin août, les paquets composés de 15 unités seront disponibles dans tout le pays durant un an afin de sensibiliser petits et grands tout en s'amusant. Le projet s'accompagne d'un site web développé par des employés de Nestlé, eux-mêmes atteints de déficience auditive, ainsi que de jeux éducatifs en ligne pour apprendre la langue de signes. La langue des signes. Acho que aqui tem pequeno erro, deveria ter S. Des signes, la langue des signes. Une belle initiative de l'entreprise suisse qui a à cœur de démocratiser ce type de langage et d'agir pour l'inclusion. Une idée marketing éducative et bienveillante qui nous rappelle d'ailleurs celle de 4 étudiants de la Miami Art School qui ont imaginé des Oreos en braille pour faciliter son apprentissage à tous les âges. Fim. Depois disso, para ilustrar esse conteúdo, vemos várias fotos desses biscoitos, esses novos biscoitos, e algum print screen do site da Nestlé. É muito legal, né? Eu achei bem interessante o conteúdo em si, e também achei bem interessante para aprender o francês. Tem muitas coisas transparentes. Mesmo sem saber o francês, a gente consegue entender mais de 50% do que está escrito. E isso é muito bom, isso é muito legal. É. Donc, vocês viram algumas coisas sobre a pronúncia, que eu já falei várias vezes no EAD, por exemplo, o S, a marca do plural. A marca do plural, a gente não fala. Exemple no título, c'est biscuit. Biscuit, a gente não pronuncia o S final. Porém, às vezes, aquele S final, a gente precisa ligar ele com a outra palavra. Caso a palavra que vai seguir, esse S, começar com uma vogal ou com um H. Vamos pegar um exemplo. No primeiro parágrafo, logo no início, a gente tem toutes les initiatives. Bom, esse les não é um S do plural. Enfin, sim, é um S do plural, porque é o artigo plural, na verdade, não sim, é um plural. E ele liga com o I, les initiatives. Vou escolher algumas coisas assim interessantes em relação com a pronúncia. Por exemplo, initiative também. A gente tem o T, o TI, que vai se pronunciar si. O TI, ele pode se pronunciar si, aqui, e às vezes ele pode se pronunciar ti. A gente tem as duas possibilidades. Isso depende das palavras.
que mais que é interessante a dizer? O ENT. O ENT é marcado plural para a terceira pessoa do plural na conjugação. A gente não pronuncia. A gente tem um exemplo aqui no título. Permette. Eu não falo permettant. Não, a gente não falou esse ENT no final. Não. Eu paro no 2T. Permette. O que mais a gente pode comentar sobre a pronúncia? Ainda sobre esse S final que a gente precisa ligar, às vezes o S é a marca do plural, mas às vezes pode ser o X. Nesse caso, o X também, ele se liga, caso a palavra que segue começa com uma vogal. A gente tem um exemplo disso no parágrafo 3, quase no final da primeira linha desse parágrafo. On nous dit les gâteaux. Les gâteaux, os bolos, donc com um X, é uma palavra que tem um X no final. Les gâteaux ont été troqués. Les gâteaux ont été troqués. Ah, aqui, dúvida, tô na dúvida. Les gâteaux ont été troqués. Les gâteaux ont été troqués. Boa pergunta sobre isso, não sei. Les gâteaux. Ainsi, les petits animaux ornant habituellement les gâteaux ont été troqués. Ici, je pense qu'on le ferait pas. Aqui a gente não vai ligar, eu acho. Quem estuda comigo em aula sabe o quanto é difícil essas regras de pronúncia. Em francês, até eu, professor de francês, às vezes estou na dúvida. Aqui estou na dúvida mesmo. Por quê? Porque tem várias ligações. Tem as ligações obrigatórias, tem as ligações proibidas e tem as ligações facultativas. Estudo isso com meus alunos no nível intermediário avançado. Então, até lá, a gente vai aprendendo muito na marra, muito praticando, escutando e tentando memorizar. E aqui estou na dúvida, porque como a gente já tem uma outra ligação com on TT, aí dá muita ligação legato zon TT, eu acho que é mais para esse caso, legatos élaborés. Ouais, legatos élaborés. Legato élaboré. Oui, porque se fosse um adjetivo depois de gato, a gente ligaria. Mas aqui a gente não faz essa ligação por causa de carregar demais. Aí não fica lindo. É complicado as regras de pronúncia. É complicado. É isso também que é um pouco chato em francês, porque a gente precisa não pronunciar os fins das palavras muitas vezes, mas às vezes a gente precisa também pronunciar ela para ligar. Então, a gente faz essa ligação lendo, mas a gente faz também falando. Então, se a gente quer falar o francês corretamente, a gente precisa fazer. Então, é meio que você precisa meio visualizar as palavras. Tá, ela termina assim, a outra começa com uma vogal, tá, vou fazer a ligação. É isso. Então, sobre a pronúncia, acho que tá bom. Bom, tem várias palavras, com certeza, tem várias palavras que a gente não sabe. E tudo bem, a gente não vai entender tudo, né? Aqui, que é interessante entender é o tema principal. Eu acho que vocês entenderão. Então, fiquem de olho, porque a gente está falando, on nous dit dès fin août, les paquets composés de 15 unités seront disponibles dans tout le pays. Eles serão disponíveis a partir de fim de agosto. Era do ano passado, de 2022. E, como ele está escrito aqui, durant un an, durante, perdão, um ano. Ou seja, até agosto de 2023. Eu já vi, já comprei, aliás. Já vi, está disponível. Então, não hesitem a comprar e é uma maneira super interessante de sensibilizar sobre, sobre essa deficiência. E a importância de incluir as pessoas que são portadoras dessa deficiência. Bom,
Aqui não tem alunos hoje, donc não tem perguntas, senão a gente iria muito mais ainda no detalhe, comentando muito mais coisas. Mas é isso, tem que tomar em conta também que isso é um artigo feito para o público francês, não é um artigo feito para iniciante de línguas francesas, mas eu acho que combina muito bem, porque justamente tem muito transparente, o assunto tem a ver com o Brasil, mas o que quis dizer é que tem muitas palavras que a gente não comentou, tem um estilo, estilo jornalístico. Então, às vezes, não está exatamente sujeito, verbo, complemento. Às vezes a estrutura está um pouco mais complicada, um pouco mais comprida. A gente joga advérbios no meio e tal, para dar um estilo. Mas a gente vê a base, todas essas coisas que eu falei para você nesse EAD, sobre a construção de uma frase e tal, elas são super pertinentes, elas continuam válidas. Mas o que quer dizer é que não é um artigo ou não é um texto de um manual, de um livro de gramática. Né? Então, é normal ter dúvidas ainda mais. Mas eu acho muito adaptado. Donc é isso, gente. Vou encerrar a live de hoje, porque não tem alunos, mas tudo bem, sem problema, acontece. Eu teve um dos alunos que me avisaram que não podiam vir, justamente, porque por causa, eu acho, do início do ano, que ainda tem gente que não voltaram de férias. Mas, mesmo assim, que tem ou não alunos, vai ter conteúdo, vou postar tudo isso no... Vou postar tudo isso no YouTube. E podem comentar no YouTube também, se tem perguntas, se tem dúvidas, pode ir atrás lá no WhatsApp, no Instagram. Eu vi que teve um comentário na plataforma EAD, vou responder. Tá faltando um PDF, eu acho, para uma aula, então vou fazer o upload. E é isso, eu fico à disposição. Tá bom, gente? Então, próxima live, final de fevereiro. Bom, também final de fevereiro vai ter o carnaval, vai ser logo depois do carnaval. Então, sem problema, podem vir, mesmo se vocês não estudaram muito, fizeram pouca coisa, podem se conectar. Tá bom? Bom, eu falei muita coisa, espero que não falei muitas besteiras. E, e a gente se vê mês que vem, ok? Tchau, gente. Até logo. À bientôt.